esteja postando esse vídeo no dia 22 de outubro, porque se eu estiver postando, faltam apenas 2 anos para mim fazer 30 anos de idade, o que combina muito com o tema do vídeo, que são 30 livros para ler antes dos 30. Eu voltei. Então, acabou a memória, do celular. E eu não vou falar por que não tá gravando hoje, porque senão vai dar tipo 2 horas de vídeo. Foi elaborada em setembro e eu já comecei a dar início a alguns livros em outubro. E vamos falar, né, dos 30 livros, porque senão esse vídeo vai ter 40 minutos. O primeiro livro que eu coloquei foi O Morro dos Ventos Uivantes, que era a minha meta literária de outubro. Eu coloquei uma meta pessoal minha de todo mês de outubro ler algum livro das Irmãs Brontë, porque ano passado eu li Jane Eyre e foi um dos meus favoritos da minha vida, então por isso que eu coloquei O Morro dos Ventos Uivantes nesse mês. E eu já terminei a leitura, devo dizer pra vocês que eu favoritei, e eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência lendo esse livro no vídeo de leituras que vai sair aqui no canal. Os próximos livros, eles correspondem aos números 2, 3 e 4, porque é a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu pretendo concluir essa trilogia antes dos 30 anos, porque é um clássico da fantasia, e eu já li O Hobbit e eu fiquei muito interessada em saber como é que são esses livros, né? Eu já assisti, quando era criança, muitos filmes e gostava muito dos filmes, então eu pretendo ler os livros. Então eles estão aqui, os 3, tá, gente? Então até agora foram 4 livros já. O 5º livro que eu coloquei na minha lista pra mim ler foi Anne de Green Gables, da L.M. Montgomery, não sei falar inglês, foi mal. Esse é o livro que deu origem à série Anne Utani da Netflix, que é uma das minhas séries favoritas da minha vida, que inclusive eu ainda não li, não assisti ainda a última temporada porque eu tenho medo de assistir, porque né, a série foi cancelada, então como é que vai terminar essa série? Então eu tô com medo de assistir a última temporada, mas eu pretendo ler o livro. Porque, né, uma das minhas séries favoritas é um livro clássico, foi publicado em 1908, então eu pretendo ler esse livro. Eu ainda pretendo ler esse livro esse ano, porque eu coloquei na minha meta de 12 para 2021, mas eu não sei se vai dar certo, né? O 6º livro que eu coloquei na minha lista para me ler antes dos 30 foi A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. É um livro de fantasia distópica. E eu coloquei só apenas o primeiro livro, tá? Porque senão eu ia estar roubando demais, né? Colocar a trilogia completa aqui, já roubei com o Senhor dos Anéis. Então, vamos deixar só esse primeiro livro, que eu tenho altas expectativas. Ele já ganhou o prêmio Hugo. Assim, na verdade, dei uma pesquisada, eu não sei o que isso significa, mas ele ganhou um prêmio, tá, gente? Ou seja, deve ser um bom livro. Todo mundo recomenda, né? Todo mundo que gosta de fantasia recomenda esse livro. O próximo livro que eu coloquei é o 7º livro, e eu coloquei O Retrato de Dorian Gray, que é um livro que eu tenho aqui em casa, que, num surto, eu comprei no sebo, tá? E eu não li até agora. Eu confesso que é porque eu comprei uma edição de bolso, então tá muito difícil de ler por essa edição. Mas eu quero ler nessa edição, já que eu comprei, né? E é um clássico também. O autor, ele foi preso por causa desse livro, parece que, né? Várias polêmicas. Eu estudei um pouco da história do Oscar Wilde. E eu vi que ele se meteu, assim, vários problemas por causa dessa leitura. Tipo, os últimos dias dele de vida foram péssimos, sabe? E agora, tipo, é um dos clássicos, assim, tem filme, inclusive. Então, fiquei chocada e pretendo ler, porque quero saber o que tem de tão polêmico que fez o homem ser preso. O próximo livro que eu quero ler é o 8º, e é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Ele faz parte de uma série que, sim, ainda não teve conclusão. O autor não escreveu o último livro, faz anos que ele não publica, né? Uma de George R. R. Martin, né? Mas eu quero ler porque, assim, tipo, muita gente recomenda. E eu ia ler em outubro, mas eu acabei desistindo e vou me focar nos livros que eu estou em andamento em vez de começar outros livros, né? Então é um dos livros que eu pretendo ler. Eu quero ler esse ano ainda, se eu conseguir. Estou planejando. O 9º livro que eu coloquei aqui na minha lista é um livro nacional, é um clássico nacional, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. É um livro que eu deveria ter lido na época da escola, tá? Eu lembro que quando a gente teve que ler esse livro, eu procurei
resumo na internet e li várias resenhas na época da internet e eu fui falar sobre esse livro como se eu tivesse lido e a professora acreditou, né? No meu grupo, a gente não leu o livro, a gente falou do livro como se tivesse lido, sabe? E eu vi que é uma história interessante, assim, todo mundo conhece essa história e eu quero realmente ver como é que vai ser minha percepção, se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Eu estou indo já lendo com o objetivo de defender Capitu, falar que ela não traiu ninguém, mas vamos ver no que vai dar, né? E o 10º eu coloquei as Crônicas de Nárnia. Não necessariamente precisa ser todos os livros das Crônicas de Nárnia, pelo menos o primeiro livro, mas eu coloquei inteiro porque eu quero ler todos os livros, né? É do S.S. Lewis e é um livro publicado em 1950. É tipo um clássico também, né? Um clássico mais contemporâneo, não sei se existe isso. E o 11º livro que eu coloquei na minha lista é o Anna Karenina, do Lev Tolstói. É um livro, assim, não sei porquê, mas me dá uma vibe meio Jane Eyre, porque, sei lá, parece que vai ser de uma personagem feminina que eu vou gostar muito. Na verdade, eu não sei do que se trata, tá? Só tem o título e é um clássico. E muita gente gosta. Então eu quero ler, tá? É um livro publicado em 1877. Vai ser o primeiro livro de um autor russo que eu vou ler. Porque muita gente fala muito da literatura russa e fala muito bem. Então eu quero começar minha literatura russa com a Anna Karenina. E se eu estiver completamente errada do que se trata o livro, me desculpem, tá? Porque eu não pesquisei mesmo a sinopse. Eu prefiro ler o livro sem sinopse do que ver a sinopse, sabe? Porque eu prefiro ser surpreendida com o livro do que eu adivinhar o que vai acontecer. O 12º livro é um livro recente, publicado em 2019, e é um livro que tá muita gente falando bem atualmente, que é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. É um autor nascido na Bahia, e ele venceu também o prêmio Jabuti com esse livro. E uma observação que eu vou fazer para vocês aqui é que esse livro está na lista de obras literárias no vestibular da Unicentro. Ou seja, ele já virou tema de vestibular, pra vocês terem uma ideia. E eu pretendo ler exatamente porque eu vou fazer esse vestibular, né? Pretendo passar, quem sabe. E eu quero ler esse ano ainda, tá? Eu pretendo ler. Eu vou ver se eu vou comprar ele físico ou e-book. Mas eu acho que eu vou comprar ele físico, porque eu acho que é um livro para ser lido físico, para poder anotar bastante nele, já que ele vai servir como base de estudo para o vestibular. E o 13º livro é um livro que é recomendado por muitas pessoas, principalmente uma das minhas booktubers favoritas, que é a Tamires do Resenha dos Sonhos, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. É um autor, assim, bastante, assim, famoso, e eu não sei do que se trata também esse livro, só sei que tem a não vou falar comigo, não, posso errar, não vou chutar, porque pode ser. É um livro publicado em 2001, ou seja, ele é mais atual, assim, entre aspas, né? Fazem 20 anos que foi publicado esse livro. E eu acho, estou indo, gente, com muitas expectativas. Eu não sei se eu vou conseguir ler esse ano, mas eu pretendo ler talvez ano que vem. É um livro que eu tô com muita expectativa. E o 14º livro é um livro que eu consegui pegar naquelas promoções que a Amazon faz, sabe, de books gratuitos, que é A Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. É um livro publicado em 1905 e parece que é uma fantasia. Não, fantasia não. Parece que é um livro meio de distopia. Gente, como eu disse, eu não pesquiso sinopse. Sei que é um clássico que todo mundo recomenda e eu pretendo ler porque eu tenho no meu Kindle, né? 15º livro é A Senhora de Woodford Hall, da Anne Brontë. Irmã Brontë, eu pretendo ler esse livro ano que vem. Eu acho que não precisa necessariamente ser em outubro. Como eu disse, as Irmãs Brontë, eu achei elas incríveis. Achei elas incríveis. Tipo, a Charlotte Brontë é incrível. A Emily Brontë é incrível. Então, eu estou com altas expectativas pra Anne Brontë. E eu acho que essas mulheres, eu admiro muito a força dessas mulheres, porque elas publicaram esses livros em 1848, sabe? Primeiro elas publicaram como pseudônimos, né? De nomes que não dava pra saber, de nomes masculinos, né? E daí depois elas se revelaram serem mulheres. Imagine, tipo,
a força que elas tiveram. E são histórias, assim, incríveis de livro. O próximo é um livro mais atual também, que é um livro que eu queria ter lido esse ano, que é O Ceifador, do Neil Shusterman. É um livro publicado em 2016 e faz parte de uma trilogia também de distopia. E é um livro que muita gente recomenda, então eu quero ler pra mim saber como é que eu vou achar. E também porque eu não leio muita distopia, então eu preciso, acho que, aumentar mais o meu repertório de distopia. O próximo livro é A Cor Púrpura, da Alice Walker. É um livro que foi publicado em 1986. É um clássico também. E é um livro que muita gente recomenda também. Então eu quero colocar nesse livro pra mim ler. Eu acho que eu não vou ler esse ano esse livro. Eu vou colocar, acho que, pra ano que vem. Não sei. Depende muito da minha vibe do momento. O 18º livro é o livro da Parábola do Semeador, da Octavia E. Butler. Ele faz parte de uma duologia que eu não vou falar o nome, que eu não tenho certeza de como é que se fala esse nome. E muita gente recomenda, né? Então eu quero ler. A Octavia Butler é muito recomendada. E ela é uma escritora preta, né? Então eu acho que eu preciso aumentar bastante o meu repertório de leituras, né? De escritores que são negros, porque eu não leio, eu já leio gente branca. E, né? Vamos melhorar isso aí. Então eu pretendo aumentar bastante o meu repertório, ler muitos autores nacionais, escritores que sejam de outras etnias, que não branca. Não gente branca, só gente branca, hétero. Então eu pretendo aumentar bastante. O 19º é um livro também de fantasia, que é O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. É um livro publicado em 2005 e eu quero ler esse livro porque eu quero muito ler a trilogia do Povo do Ar. Toda vez que eu entro no TikTok, aparece um vídeo falando de Príncipe Cruel. E eu preciso ler esse livro, porque muita gente fala que é um Enemies to Lovers, de verdade, um Enemies to Lovers, bem Enemies to Lovers. E eu quero ver, eu geralmente gosto de ler esse tipo de livro, de Enemies to Lovers, porque é legal acompanhar a evolução dos personagens. Tipo, o desenvolvimento dos personagens para eles conseguirem construir esse laço. Enfim, estou ansiosa. O 20º livro que eu coloquei aqui foi George Orwell, com 1984. Um livro que deu origem ao Big Brother e que fala sobre uma sociedade oprimida que é obrigada a ser vigiada 24 horas por dia e distopia, e eu acho que vai ser interessante ler esse livro. O 21º livro que eu coloquei na minha lista é Agnes Grey, da Anne Brontë, também outro livro da Anne Brontë, uma das irmãs Brontë, né? De novo, mais um livro, acho que não preciso explicar porque eu coloquei esse livro, né? Porque eu quero ler todos os livros das irmãs Brontës. O 11º livro é um livro de fantasia, de novo, né? Porque preciso ler várias fantasias épicas, que é O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. É um livro publicado em 95. E é uma fantasia, né? Acho que o principal motivo pra mim querer ler esse livro é porque ele é uma alta fantasia. O 23º livro é Pachinko, da Min Jin Lee, publicado em 2017. E ele também fez parte do Clube Intrínsecos. A autora, ela é coreana, então vários motivos pra eu querer, né? É um livro que foi muito bem hypado. A autora é coreana e fala bastante da história dos coreanos vivendo no Japão ali na época da Segunda Guerra. Ai, gente, não... Eu sou péssima em história. Então, parece ser um livro interessante de acompanhar. E eu sou muito fã da cultura asiática, então é chocante eu não ter lido nenhum livro falando da cultura asiática, sendo que eu consumo muito conteúdo da cultura asiática. Então, eu pretendo também aumentar meu repertório disso. O 24º livro é um livro que eu já dei andamento, estou lendo este mês, que é O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. É um livro também meio clássico, publicado em 53. E é um livro sobre uma ficção científica onde os alienígenas decidem se instalar no planeta Terra e comandar e administrar ele de acordo com o que eles planejaram. E é isso. E o 25º livro é um livro de fantasia com distopia, com ficção científica, não sei. O nome dele é Duna, escrito pelo Frank Herbert.
em 65. E vai ter filme esse ano e é um livro muito recomendado, fala que é um livro bom, pretendo ler. O 26º não é um livro específico, e sim uma autora. Eu coloquei Jane Austen, porque eu pretendo ler mais livros da Jane Austen. Eu só li Orgulho e Preconceito. E eu acho que é uma autora clássica, né? Assim como as Irmãs Brontë. Eu pretendo ler os outros livros da Jane Austen. Eu gostaria de dizer assim, quanto mais livros eu ler dela, melhor. Então eu não coloquei um específico, porque eu não sei por qual eu tenho que ler agora. Eu vou dar uma pesquisada. Se quiserem me dizer qual livro eu devo ler depois do Preconceito, 60 livros. E o 26º. Opa! 27º. E o 27º é Agatha Christie também. O livro da Agatha Christie, eu estou lendo os livros da Agatha Christie em ordem de lançamento, né? De publicação. Então, tá aqui. Quanto mais livros da Agatha Christie eu ler, melhor. O 28º, aqui eu acrescentei um não ficção da Chimamanda Ngozi Adichie, que eu tenho vários e-books da Chimamanda no meu Kindle e até agora não li, porque eu tenho um receio com livros de não ficção. Então eu pretendo aumentar a minha lista aí de livros lidos de não ficção, porque eu acho que são livros interessantíssimos. O próxima autora também é Angela Davis. Eu quero principalmente ler o livro, deixa eu ler aqui, tá longe, não consigo ler nem miopia. Mulheres, Raça e Classe. Eu quero ler muito esse livro. Eu quero ler Transgressões Absolutas. Eu quero ler A Democracia da Abolição, que são os livros que todo mundo recomenda. E eu sinto que eu preciso ler livros que falem sobre isso para eu poder falar sobre racismo, sobre essas coisas, tendo um embasamento para mim poder falar sobre isso. Então eu pretendo ler esses livros, né, que parecem ser livros interessantíssimos, para entender também um pouco mais sobre isso, né. E o último livro eu coloquei um autor também, que é um livro do Haruki Murakami, é um autor japonês que eu não li nada, assim. Ele é um autor famoso e que eu não li nada, então eu pretendo ler. E esses foram os meus 30 livros para ler antes dos 30. Se gostaram desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo se você achar que é um livro que merece ser compartilhado. E siga nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Scooby, Goodreads, enfim, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição o link das minhas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo.